Oi, Leda, boa tarde. Berê, Salvador. Oi, Jennifer, tudo bem? Ellen Cristina, Vanessa Gomes, Sanete, Reneida, Yuri, Hilda Lucas, Larissa, Live Santos, Sayonara Consuelo de Oliveira Santos, boa tarde. Lia Miranda, Resende Advocacia. Bom, pessoal, tá, agora começou a subir rápido, eu não vou conseguir acompanhar o nome de todo mundo. Eu desejo uma boa tarde, um bom sábado e um bom fim de semana para todos vocês. E a gente precisa conversar, né, sobre tudo que está acontecendo. Duque de Caxias. Oi, Rose. Bom, pessoal, eu vou pedir um pouco. Primeiro, eu tenho que pedir um pouco de desculpas pela última live que eu fiz com o pessoal, o Alcione Giacomitti e a Valéria Bernardo, porque eu não dei espaço para o chat por uma simples razão. Nós estávamos em três e se eu fosse responder as perguntas naquele dia, a gente não conseguiria fazer a live. Oi, Lenismar, legal, tá aqui na Inglaterra? Boa tarde. Mas, infelizmente, como eu disse, eu não consegui responder, abri o chat aquele dia, ficou muito tarde e não ia ter como, né? Nottingham, Samuel, beleza, Samuel, tamo junto aqui na Inglaterra. Os Georgiões. Bom fim de semana para todos. Lourdes, de Erechim. Nilson da Flórida, oi Nilson, tudo bem? Swindon, Wiltshire. Lenismar, legal Lenismar. Mi Morrison, Porto Alegre. O Igor já entra, se derrubar é pênalti. Isso aí, Igor. Caiu na área, pênalti. Capital, Rio de Janeiro, Floripa. Legal, pessoal. Então eu vou pedir hoje também um pouco de paciência. Oi, João, tudo bom? Eu vou pedir um pouco de paciência, gente, porque o que eu vou falar eu não quero interromper muito, porque é muito importante o que está acontecendo. E a gente precisa colocar os pingos nos is, embora esse não seja o meu programa, né? O programa é da Jovem Pan, mas o título hoje veio a calhar. Então desculpem se eu não interagir muito agora durante a minha fala, é porque eu não quero perder o ritmo, tá legal? Ceará, abraço Ceará. Antônio Carlos. Paraná. Oi M, tudo bom? Eba, a Carla conseguiu receber a notificação hoje. Rio Grande do Sul, manda abraço para vocês também. Madrid, Porto Alegre, Salvador. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos começar, porque senão vai ficar tarde. Eu não quero tomar muito tempo do sábado de vocês, né? Bom, vocês estão vendo aí tudo que está acontecendo. Em relação a Flávio Bolsonaro, eu não estou preocupado. Nós vimos a entrevista do Flávio Bolsonaro. Tem muita gente que quer a cabeça do Flávio Bolsonaro de qualquer forma. Eu já expliquei isso na última live que eu fiz. A questão de passar dinheiro dos assessores para o deputado é realmente uma coisa lastimável, mas é uma prática que acontece há mais de 20 anos e nunca ninguém falou nada. Para vocês terem uma ideia, o Estatuto do Partido dos Trabalhadores prevê isso no próprio Estatuto. Todo membro do PT é obrigado a repassar 20% do que ganha para o partido. Isso está na regra do Estatuto do Partido dos Trabalhadores e ninguém reclama disso, ninguém fala nada. Não é uma prática decente, não é uma prática
legal, não é uma prática moral. Eu sei de tudo isso. Só que é o seguinte, se vamos punir o Flávio, então vamos punir todo mundo, de cabeça ao rabo, né? Da cabeça aos pés. Porque a gente não pode, e eu vou explicar para vocês por que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Eu vou falar sobre o MBL também, Paulo José. Então vamos lá, pessoal. Eu vou contar para vocês uma historinha muito pessoal para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo. O Bolsonaro, ele simplesmente declarou que ele não vai se dobrar aos acordos espúrios políticos que existem ou que existiam até agora, ok? E isso é uma coisa que incomoda muito a política brasileira, porque, na verdade, essas pessoas vivem de negociatas. E uma vez que o presidente diz, eu não vou negociar, acabaram as negociatas. Então, o que nós temos que fazer agora? No primeiro momento, eu estou falando como eles estão pensando, como os políticos estão pensando. Num primeiro momento, o que eles precisam fazer é derrubar o Jair Bolsonaro. Não tem outra saída. Eles têm que derrubar o Jair Bolsonaro para que consigam manter toda aquela negociata, todos aqueles acordos, tudo aquilo que vem acontecendo há anos, e é esse o principal motivo. Bom, eu vou contar a minha história pessoal para vocês entenderem como funciona, tá? Existe no Brasil aquela questão muito simples que todo mundo já cansou de ouvir, que é o processo por injúria, calúnia e difamação. Então vamos lá, no meu caso eu cheguei e denunciei, olha, mataram o meu filho, eu sei que é um assessor do Aécio Neves, o chefe dessa máfia, e eu queria denunciar. Ah, você quer denunciar? Legal. Eu fiz a denúncia, logo em seguida começaram a surgir vários processos criminais contra mim, injúria, calúnia e difamação. Oi, Gastão, obrigado. Sim, só estão começando, exato. Então o que acontece, pessoal? Eu cometi algum crime quando eu denunciei essas pessoas? Não. Eu não cometi nenhum crime, ao contrário. Eu fiz um bem ao denunciar bandidos para o Estado. Só que quem começou a me perseguir foi o Estado. Quem começou a me perseguir foi o próprio Ministério Público. Eu tenho gravações aqui no meu canal de uma conversa que eu tive com uma procuradora de Santo André, em São Paulo, onde ela diz claramente, ou você passa para o nosso lado, ou nós vamos acabar com você. Tá gravado, tá no meu canal, tá certo? Ou seja, o que eles queriam é que eu dobrasse as pernas e me calasse. E eu resolvi peitar. E não é à toa que hoje eu estou asilado fora do país. Porque eu tive a coragem de peitar. Você escuta muita gente hoje no YouTube, muitos dos que foram eleitos, inclusive como deputado, dizendo o seguinte: eu fui corajoso, eu fui na manifestação, eu tive muita coragem de enfrentar o PT. Merda, você não fez bosta nenhuma. O que você fez foi para ganhar likes, para ganhar views, ganhar status e conseguir se eleger. E eu vou mostrar também isso para vocês hoje, a verdade de tudo isso. Só isso que eles queriam. Eles não queriam lutar. Quem quer lutar faz o que eu fiz. Abre mão de morar na Avenida Paulista, deixa o carro zero para trás, deixa filho, deixa família e vem lutar. O cara que não faz isso, ele não tem coragem, ele não está lutando, ele está te enganando. Tá certo? Essa é a verdade. Então, quando eu estava enfrentando toda essa pressão do governo federal contra mim, ninguém se manifestou, ninguém falou nada, porque é um problema dos outros, né? Então, a lógica que eles estão fazendo, veja bem, esses processos que abriram contra mim, eu nunca fui me defender. Quando eu recebia intimação, eu pegava o papel e escrevia "vá a merda" e devolvia pro oficial de justiça. E o cara, inclusive, ficava desesperado, porque ele não sabia como ele ia entregar isso no tribunal. A mesma coisa eu fiz agora há alguns dias. Eu denunciei aquele vídeo da Sabrina para o Ministério Público Federal. E eu disse para eles, aliás, para o Ministério Público Estadual de São Paulo, e eu disse para eles, são vocês que fazem tráfico de bebê. Por isso que vocês estão tramando toda essa história de mulheres negras sendo escravizadas, sendo presas em algum ponto do país, porque é tudo mentira. Vocês estão cobrindo o que vocês fazem, o que vocês cometem de crime. Então é sempre nesses termos que eu me dirijo. Obrigado, Mário Nascimento. É sempre nesses termos que eu me dirijo com o poder público. Nunca foi diferente, nunca será diferente. Então o que nós estamos vendo agora, pessoal?
eles precisam dobrar o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não dobrar o joelho, ele vai cair. Então ele tem algumas opções, né? E como que eles vão pegar o Bolsonaro? Se você pega a vida dele, você não vê um ato de corrupção, você não vê nada que possa sujar. Oi, Alcione. Você não vê nada que possa sujar a vida do Bolsonaro. Nada, nada, absolutamente nada. Agora, que todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem, eu também tenho. Tanto é que a jogada que eles fizeram comigo foi justamente me processar para dizer que eu era um cara processado na justiça quando eu fiz a denúncia. Tá vendo? Ah, o Paulo tem processo. Não dá ouvido para ele, não. O Paulo tem processo de injúria, calúnia e difamação. Não é porque eles queriam realmente me julgar como se eu tivesse cometido um crime. E aí é que pega as coisas. Porque quando eles chegavam para mim e falavam assim, Paulo, você vai para cadeia? Eu falava assim, tudo bem, vocês me põem na cadeia, mas vocês vão ter que botar os assassinos do meu filho também. E é por isso que eu fui absolvido em todas, porque eu não dobrei o joelho, tá certo? Porque é essa a jogada. Eles criam um problema e depois te chantagiam com esse problema. É assim que funciona. Eu tive sigilo telefônico quebrado, eu tive sigilo bancário quebrado, eles mandavam cartas para a empresa que eu trabalhava e eu era um cara que estava num cargo muito bom nessas empresas, ok? Então tudo isso eles fizeram. Oi, Edemildes, obrigado. Então, pessoal, a estratégia é fazer o Bolsonaro dobrar o joelho. E qual foi o ponto que eles encontraram? Então vamos lá, vamos estudar essa história toda. Eles pegaram as movimentações da Alerj de vários deputados e perceberam ali que a prática que existe há mais de 20 anos estava evidente na Assembleia. Aliás, se você for na cadeia, você vai ver um monte de gente da Assembleia que está preso lá. Muito bem, então o que eles fizeram? Vamos pegar essa história do Queiroz e vamos jogar na rede. Nós vamos começar a criar o maior problema para esses caras através do Queiroz. E começaram com essa história de que o Queiroz desviou, que o Queiroz... Veja bem, eles estão falando em desvio de dinheiro público, mentira. Porque os assessores receberam os pagamentos, que é direito deles, e desses pagamentos eles enviaram a Queiroz, ou seja, deixa de ser dinheiro público. Então não tem dinheiro público envolvido. E aí o que acontece? Eles começam a bombar isso, e o cara do PT que desviou lá, que movimentou 49,3 milhões, ninguém fala nada. Por que será que a gente não fala nada? Porque eles precisam fazer o Bolsonaro dobrar o joelho. E eles foram no ponto fraco. O ponto fraco... Oi, Esther, obrigado. O ponto fraco são os filhos, né? Então eles pegaram o Flávio Bolsonaro, viram essa movimentação e estão jogando na rede. Bom, o que acontece agora? Eu já expliquei tudo isso. Eu vou dizer para vocês claramente, ok? Como eu sempre sou sempre claro e honesto. Foi repasse de dinheiro, sim. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou convicto de que esses assessores passavam dinheiro para Queiroz e o Queiroz passava o dinheiro para Flávio Bolsonaro, como nós vimos agora, o Jornal Nacional mostrou vários depósitos de 2.000 seguidos, né? E isso não é nenhuma tentativa de esconder o dinheiro, porque na verdade a caixa onde era feito os depósitos só conseguia atender a 2.000 por vez, então por isso que a pessoa fez. Né? E é muito interessante porque quem quer esconder um crime não faz depósito na própria conta, que é o caso do Flávio Bolsonaro. Se ele fosse realmente passar a perna, fazer alguma coisa muito ilegal, ele não faria o uso da conta pessoal dele. Qualquer idiota sabe disso. Né? Muito bem, então começaram a pegar, no caso, no pé desse fato do Queiroz. Aí é o seguinte, vamos lá. Eu estou falando agora do MBL, né? O MBL fez um vídeo hoje dizendo o seguinte: que os bolsonaros disseram que são contra o foro privilegiados. E são. Eles são contra o foro privilegiado. Acontece que o foro privilegiado, você querendo ou não, ele existe. E o Flávio explicou isso ontem na entrevista. Quando você aciona o STF, automaticamente você tem o direito a foro privilegiado. Segundo ponto, acionar a justiça é diferente de atestado de culpa, porque se você for pensar assim, o Kim Kataguiri entrou no STF para poder ter o direito de ser presidente da Câmara.
Então ele está assumindo a culpa de que ele não pode ser o presidente da Câmara? Nós vamos então julgar daqui para frente tudo isso? Todo mundo que for então acionar a justiça por algum direito é porque está atestando a culpa? O direito à defesa é um atestado à culpa? Eu, por exemplo, quando eu fui me defender desse pessoal que me atacava, era um atestado de culpa que eu estava fazendo? Ou era simplesmente um livre-arbítrio de ter o direito à defesa? Então é isso. Nós vamos agora criminalizar quem aciona a justiça também? É assim que vai funcionar? Aí ele diz aqui que essa atitude do Flávio Bolsonaro chamou os holofotes para dentro da família Bolsonaro. Que bom. Você está preocupado com isso? Eu não estou. Eu não estou preocupado que a PGR investigue. Só que, como eu dizia quando me pressionaram e me chantagearam no Brasil, que prenda todos. Quer prender o Flávio? Prende. Quer prender o Queiroz? Prende. Mas vamos prender todo mundo. Nós não vamos prender um ou dois. Porque se é para fazer uma seleção de quem é que deve ser preso ou não, aí acabou o Brasil. Né? Que é o que aconteceu comigo. Os médicos que mataram meu filho estão soltos e quem está preso nesse quartinho aqui, a 9.000 milhas de distância, sou eu. Então é assim que vai fazer? É assim que nós vamos fazer com o presidente? Obrigado, Silvânio. Nós vamos então caçar o Flávio Bolsonaro e o Queiroz, porque o Queiroz fez uma movimentação de 1,2 milhões, quando o total da movimentação de todos envolvidos foi de 202 milhões, ou seja, Flávio movimentou 0,65% e só se fala no Flávio. É assim que nós vamos resolver esse problema? O MBL continua, ele diz o seguinte, que ele comparou a situação com aquela famosa carta do Messias, que a Dilma fez para o Lula para ele se livrar da cadeia. Como ele pode comparar uma situação com essa? Quem é o MBL? Vamos conversar sobre o MBL? Ele quer passar a fazer a faxina em todo mundo que é bandido? Vamos lá então. Vamos no MBL. O tal do Renan do MBL tinha um monte de processo de trabalhista nas costas. Inclusive o MBL fechou um acordo com o DEM e o PSDB, onde receberam milhões de reais para fazer o que eles estão fazendo. E outra, o MBL é cara de pau. Porque o MBL poderia formar um partido, eles preferiram formar uma organização onde eles pudessem escolher qual partido eles vão mamar. Então é esse o MBL hoje que está atacando Jair Bolsonaro. Até pouco tempo atrás, Kim Kataguiri defendia Geraldo Alckmin para presidente. Quando ele viu que não ia ter jeito, Kim Kataguiri passou a ajudar o Bolsonaro. E aí o Kim Kataguiri e tantos outros venceram as eleições. Obrigado, Esther. Então nós estamos mais uma vez diante de um grupo de canalhas, um grupo de aproveitadores que só querem tirar uma lasquinha. Né? É isso que está acontecendo. A carta do Messias não tem absolutamente nada a ver com Flávio Bolsonaro, o que aconteceu com Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, eu repito, eu já disse isso, e o Flávio também já disse isso, ele detectou que o sigilo dele estava sendo quebrado sem autorização judicial. Isso é crime. Só isso já invalida o processo contra ele. E foi o que fizeram comigo. Foi o que fizeram comigo. Eles quebraram o meu acesso, o meu sigilo bancário e o meu sigilo telefônico. Sendo que tudo que eu fazia, eu comunicava ao Ministério Público. Não tinha necessidade nem de fazer isso. Mas eles fizeram. E pergunta se eles usaram uma autorização judicial. Não, eles pressionaram a empresa que eu trabalhava. Foi através da empresa que eles quebraram todos esses sigilos. Né? Alguns sigilos não foram quebrados, como por exemplo, o e-mail que eu usava da empresa, a empresa não aceitou quebrar esse sigilo, porque era um sigilo profissional. Mas os meus sigilos pessoais foram todos quebrados. Muito bem, aí depois ele compara aqui, olha, Fernando Holliday procurou o MPF e falou, não, pode me investigar, porque um rapaz denunciou o Holliday, então ele, como é um cara honesto, foi até o MP e se dispôs a ser investigado. Acontece, MBL, bando de idiotas. No caso do Bolsonaro, não é um cara que está atrás do Bolsonaro, é o Ministério Público, é o COAF. São órgãos que têm que atuar dentro da lei. E se eles querem denunciar o Flávio Bolsonaro, que o façam, mas façam dentro das regras democráticas, que é isso que até agora os esquerdistas sempre disseram que deve ser respeitado. Agora não respeita mais?
Porque é o Bolsonaro, então não tem mais regra democrática, o Estado democrático de direito não existe mais, então todo mundo pode quebrar sigilo de todo mundo e vai tudo bem assim, então? É assim que funciona o Brasil agora? Ah, mas o Flávio fez. Ele fez, tá bom, ele vai se defender na justiça, dentro do que manda a justiça. Quem é você para julgar se o Flávio é o culpado ou não mediante a tudo isso? Quantos processos não foram arquivados já nos governos passados de coisas muito mais sérias, justamente pelo tal direito democrático de defesa? E que a gente sabe que era crime. Quantas vezes isso não aconteceu? Ah, não, mas isso não pode acontecer porque o Bolsonaro disse que ele lutou pela moral contra a corrupção. Sim, ele fez isso e ele continua fazendo. Acontece que do dia para a noite você não muda o Brasil. Não é porque você votou no verde lá que no dia seguinte, quando você acordou e o Bolsonaro estava eleito, que o Brasil era primeiro mundo, que as coisas acabaram, que tudo estava resolvido. Nós precisamos começar agora a pensar daqui para frente. Nós não conseguimos mudar o passado, não conseguiremos mudar o passado. O Paulo César está falando, é tudo farinha do mesmo saco, todo mundo atrás do poder. Eu não acho isso. Né? Nós temos uma chance, e eu vou explicar para vocês nessa live hoje, nós temos uma única chance de mudar a situação do país. Que existem erros do passado, eu já disse inclusive na última live. Se me disserem que Jair Bolsonaro fazia o mesmo procedimento, eu não duvido. Que o Jair Bolsonaro recolhesse dinheiro dos assessores, eu não duvido. Porque isso é uma prática há 20 anos, há mais de 20 anos no Congresso. Não nos cabe agora querer limpar a barra lá atrás, ficar julgando todo mundo lá atrás. Oi, Lisa, obrigado. Quando na verdade nós temos que mudar daqui para frente. E para mudar daqui para frente é preciso colocar um cara íntegro para que dê esse pontapé inicial e faça essas mudanças. E aí é que está o problema. Todo mundo não quer Jair Bolsonaro, porque olha, vai acabar com as ONGs, o dinheiro que eles rodavam. Para você ter uma ideia, alguns dias atrás eu recebi uma matéria do Washington Post, tá? Dizendo que o Bolsonaro será responsável pelo desmatamento da Amazônia. Nessa reportagem tinha uma foto da Amazônia completamente desmatada. Bolsonaro está com 17 dias de governo. De onde que eles tiraram essa foto? Essa foto é o desmatamento do governo comunista que nós tivemos até hoje. Só que eles estão usando a foto e induzindo as pessoas a acreditarem que o desmatamento é por causa do Bolsonaro e que a coisa vai piorar. Ou seja, eles estão tentando em todas as áreas simplesmente derrubar o Jair Bolsonaro. Não é porque o Bolsonaro é corrupto, porque é o seguinte, você quer tirar o Bolsonaro? Tira! Qual é o presidente que nós vamos colocar lá que é limpo? Fala pra mim. Qual é o presidente que nós vamos colocar lá que é limpo? E que tem realmente compromisso com o povo, como o Bolsonaro tem feito nesses 17 dias de governo? Quantas medidas o Bolsonaro já tomou que a gente percebe que são medidas interessantes para o povo e não para o Bolsonaro, e não para grupos de interesses dentro do partido, dentro do governo, dentro do partido, seja lá onde for. E aí, pessoal, eles estão conseguindo fazer aquilo que eles mais queriam, jogar você contra o presidente. Então nós temos agora o seguinte, vocês viram, eu falei disso também na última live, que tem um grupo de deputados na China, que eu não sei o que eles foram fazer lá. Primeiro, que eles não assumiram ainda o cargo, né? Aí tem hora que eles falam que eles são missão. Aí como missão, então eles podem ser punidos caso aconteça alguma coisa. Como deputado, como por exemplo, eu posso entrar com um pedido no Conselho de Ética por quebra de decoro, quando aquele imbecil e o estelionatário do Luiz Miranda diz que vai quebrar os dentes de quem reclamar. Então vem aqui, ô, Luiz, vem quebrar os meus dentes aqui. Eu posso pedir no Conselho de Ética a suspensão do mandato dele, porque ele quebrou o decoro. Aí ele pega e fala assim, não, nós viemos aqui por conta própria. Mentira, quem pagou foi o governo, eles já disseram isso. Eles viajaram de primeira classe, certo? E agora, sabe qual é a última? Eles estão chantageando o Bolsonaro lá da China. Mandaram um recado para Bolsonaro que se ele não der um jeito de proteger esses deputados que foram para a China, eles não vão votar a favor dos projetos de Bolsonaro. Nós estamos sendo chantageados
por esses merdas que foram eleitos agora. Esses caras, sabe como é que eles foram eleitos? Eles tinham canais no YouTube, vendia a felicidade para todo mundo. Olha, eu sou herói, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E alguém está falando que é mentira. Eu vi no jornal. Se é mentira. E aí o que acontece? Esses caras vêm, ganham a eleição, né? E eles não aceitam que a gente critique os mandatos ou as coisas que eles façam. Eles acham agora que o deputado, o cargo deputado, é deles. Que o cargo de deputado dá a eles o direito de não dar satisfação a ninguém. Eles acham que eles foram eleitos porque eles são bons, porque eles são heróis, porque eles são os caras que salvam tudo, porque eles são os maiorais. Quando na verdade quem pôs esses vagabundos ali